Bom dia, quinto ano! Tudo bem com vocês? Hoje é nossa aula 7 de História, página 33 a 38. Vamos falar da religião entre os antigos habitantes do Egito. E no final dessa aula, vou pedir uma redação sobre a história do Antigo Egito, tá bom? Vamos falar da religião, então, entre os antigos habitantes do Egito. Então, assim como os povos da Mesopotâmia, os antigos povos do Egito também eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em diversos deuses. A religião no Antigo Egito era muito importante, tá? Porque o dia a dia das pessoas era marcado pela religião, por culto e também respeito aos deuses, a ida aos templos, as festas. Como os deuses tinham um papel muito importante na vida dos povos do Antigo Egito, eles acreditavam que era muito importante manter os deuses sempre satisfeitos. Então, eles faziam festas em sua homenagem. Os faraós construíam templos enormes em homenagem aos deuses para que eles sempre pudessem ser lembrados. Então, cada cidade, cada vila tinha um deus cultuado pela população. As cerimônias religiosas ocorriam nos templos administrados pelos sacerdotes. Aí temos colunas com escritas em hieróglifos, que seriam aquela forma de escritas criadas pelos povos do Antigo Egito. Esse é o templo de Karnak. Esse templo é dedicado aos deuses que foi cultuado na cidade de Amun-Ra. Então, esse é um templo dedicado ao deus Amun-Ra. Esse templo foi construído na antiga cidade de Tebas, porém ele é dedicado a um dos deuses cultuado na cidade de Amun-Ra, tanto que esse deus recebeu até uma cidade em seu nome. A atividade no box do jogo rápido sobre a religião no Antigo Egito é com vocês. Só tem apenas uma alternativa correta. Quem eram os deuses cultuados pelos egípcios? Os principais deuses cultuados pelos antigos habitantes do Egito estavam o deus Ra, que representava o sol, a deusa Ísis, que representava a maternidade e seu filho, e o deus Horus, que representava o céu, a vingança e a guerra. Olha só quantos deuses, pessoal! A noite era representada pela deusa Nut. A deusa Nefti era a deusa dos céus noturnos. Anubis era o protetor dos mortos. Set era o deus das tempestades e também do deserto. Já Maá era a deusa da justiça e da verdade. Os deuses poderiam ser representados somente com a forma humana. E outras vezes com uma forma que misturava traços de seres humanos e também de animais. Aí temos uma escultura que representa os deuses Horus, Ísis e Neftis. Vocês contaram quantos deuses eram cultuados pelos egípcios? Então eles acreditavam que deviam manter esses deuses satisfeitos porque sem a ajuda deles poderiam ocorrer grandes desastres no Egito. Como nós sabemos, o rio Nilo ele era extremamente importante para os habitantes do Antigo Egito, certo? Então havia um deus que representava o próprio rio Nilo. Esse deus era denominado Hapi, o deus das águas. Ele era considerado o responsável pela abundância de água e de alimentos fornecido pelo rio Nilo. O deus Hapi aparece nas ilustrações carregando flores de lótus e alguns talos de papiros, que é uma erva aquática adaptada às margens do rio Nilo. Os egípcios eram habilidosos artistas e produziam desenhos coloridos, com a pele cor de azul ou verde. Essas cores são associadas às águas do rio Nilo e à fertilidade. Por acaso, vocês já tiveram a oportunidade de ver imagens das pirâmides do Egito em filmes, reportagens ou seriados? Esses monumentos eram a maioria construídos para servir como túmulos para os faraós. Alguns estudiosos dizem que no período da história antiga do Egito, que é essa que estamos estudando agora, foram construídas mais de 100 pirâmides. A grandiosidade e a beleza desses monumentos do Egito são mundialmente conhecidos. Continuam ainda a impressionar até hoje.
Esses monumentos expressam conhecimentos artísticos, arquitetônicos e científicos que os antigos egípcios tinham. As pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos são as mais conhecidas. Elas estão localizadas no Planalto da Gizé, próxima à cidade atual do Cairo, no Egito. A maior delas é a pirâmide de Quéops, que tem 147 metros de altura. Vai conhecer mais pirâmides do Egito. Partiu? Bom, nós estamos agora em Saqqara, vamos conhecer uma cultura que tem mais de 5.000 anos aqui na pirâmide de degraus, construída pelo engenheiro arquiteto célebre da história, que chegou a ser o senhor da medicina, Imhotep. Pronto. Olha só esse teto. Parece madeira, né? Mas é pedra. Eles fizeram uma simulação de madeira nesse teto aqui. Vocês podem ver que a entrada do corredor, ela é toda lisa. Eles não usavam cimento. Era aquela técnica macho-fêmea de encaixe das pedras. E é uma coisa, olha, impressionante. A riqueza dos detalhes. Troncos de pedra, mais imitação da madeira. E aqui, olha que esta formava parte deste bloco aqui. Ah, é como se fosse um quebra-cabeça. Aqui, né? Cabana. Tá vendo essa pirâmide aqui? Essa lenda aí que existem mais de 7 quilômetros de túneis dessa pirâmide. Embaixo dela e aqui nesse pátio. Era uma pirâmide perfeita, mas foi devido à erosão. Mas dá pra entrar? Dá pra entrar, portanto, vou levar vocês lá. Galera, vamos entrar na pirâmide. Vocês podem ver que é só descer abaixadinho, que não é tão apertado assim, ó. Tem espaço, ó. Olha! Gostei, gente, incrível. A pirâmide mais destruída por fora e a mais conservada por dentro. É muito linda por dentro. Nós estamos aqui na frente de uma porta falsa. Uma porta falsa. Sempre a porta falsa está mais orientada ao oeste. Por quê? Os faraós acharam que, acreditavam também que, após a morte, o cadáver ficava no túmulo, mas a alma, o espírito não. O espírito não podia ficar num lugar fechado, o espírito tinha que morar junto aos deuses, na morada eterna, junto às estrelas. Portanto, cada túmulo tinha uma porta falsa, aqui parece a porta mesmo com as duas folhas, e tinha os olhos. Aqui é o defunto na frente da mesa com as oferendas, e tudo escrito em baixo relevo. Isso aqui data de que ano? 2340 a.C. Agora a notícia bombástica dessa viagem. Uma vez por ano, a jovem mais bonita era jogada no Nilo como sacrifício. Aí, Mel, o que você acha disso? Horrível, ainda bem que eu nasci bem depois disso. Isso porque ela já se acha linda, né, linda? Ela já disse que é a mais linda de todas. Adora pessoas humildes. Agora a gente vai visitar a Escola de Tapete Oriental aqui de Saqqara. O tapete é hoje, junto com a agricultura, as duas maiores fontes de renda aqui de Saqqara. Vocês viram a delicadeza, eles fazem tudo manualmente. Tem de bicho da seda, tem algodão egípcio, tem lã de carneiro, tem algodão, os preços vão variando.
E tem peças que 1 metro quadrado leva de 2 a 3 meses para serem feitas. Jesus! Olha quantos! Mas Amanda, quanto custa um tapete desse? Ó, esse aqui é um pouco menor e ele custa 7.100 libras. Deixa eu ver quanto dá isso. Esse aqui, ó, tá custando cerca de 400 dólares. Essa aqui é a famosa pirâmide achatada de Dashur. Ela foi uma pirâmide que não deu muito certo, você pode ver que a base dela é até um pouco torta. O curioso é que muita gente fala que as pirâmides foram construídas por ETs, só que tá aqui a prova de que eles erraram bastante antes de conseguir acertar o formato das pirâmides. E ali atrás tem a pirâmide vermelha, que essa sim deu certo e foi a primeira pirâmide que ficou perfeita. Aqui deu certo, que a gente tá indo daqui a pouquinho. Olha só a pirâmide vermelha que eu falei pra vocês, que não é vermelha. Ela tem esse nome porque as suas pedras foram retiradas de uma montanha que tinha as pedras um pouco avermelhadas. Mas na verdade ela era amarela. E essa aqui é uma visita bem legal pra quem não quer pegar tumulto, não quer pegar fila, quer tirar foto de boa, sem ninguém incomodando. Por quê? E entrar na pirâmide está incluso aqui. Enquanto em Gizeh você tem que pagar por cada uma delas. Essas escadarias aqui só pra subir até a entrada. Aí chegar lá você vai descer. Esse aqui é bem mais longo, dá pra ver? Não dá pra ver a saída dele, olha só. Eu quero ver vocês descerem isso fazendo vlog. Eu quero ver. Aqui, ó, meu Deus. Estamos chegando em algum lugar, hein? Desceu o quê? 100 metros? Prefiro viajar. Ai, que legal. Tô ouvindo o eco. Se você tem claustrofobia, tenta enfrentar isso, porque eu não sei te explicar o que é. Olha só, eu estou dentro da pirâmide. Ainda tem essa escadaria. Vamos lá, que lá em cima parece que é a câmara funerária. Nossa, que cheiro é esse? O cheiro é muito forte. Anderson, tem cheiro de quê? De defunto, crocodilo com amônio. Achamos mais um corredor. É aqui, ó. Cheiro é esse? É muito doido, gente. Tô toda suada. Um cheiro de defunto, mas tô bem. Tô feliz. Nós estamos aqui em Mênfis, a primeira capital que foi fundada na história da humanidade. Essa aqui é a famosa esfinge de alabastro, que é mármore. Essa esfinge aqui foi construída há mais de 1500 anos antes de Cristo. Agora chegou uma hora bem especial do dia, que é o almoço. E olha só a vista do restaurante. Fome! E depois desse almoço maravilhoso, com essa vista para as pirâmides de Gizeh, eu encerro esse vídeo, gente. Agora eu vou dar um beijo, porque eu tenho que ir. E não esquece de se inscrever no canal. E ó, compartilha esse vídeo, deixa o seu like para ajudar o canal. E vamos mostrar para o mundo que viajar é possível. Tchau! Já está quase acabando, tá? Para construir essas pirâmides dava muito trabalho. Então, um historiador grego chamado Heródoto disse que para construir a pirâmide de Quéops, de 2560 anos antes de Cristo, foram necessários 1000 homens, os quais trabalharam durante 30 anos, revezando-se. Desde esse período, 10 anos foram utilizados somente para fazer a preparação do terreno. As pirâmides do Egito foram feitas com pedras incrivelmente trabalhadas e lapidáveis, que pesavam cerca de 20 toneladas cada uma. Tinham aproximadamente 10 metros de largura. Alguns estudiosos acreditam que para transportar as pedras, o povo da época desenvolveu um amplo sistema de construção que envolvia rampas, roldanas e até mesmo guindastes.
Olha que incrível, pessoal! Os egípcios não foram os únicos a construir pirâmides. Os governantes de Kush, por exemplo, que se desenvolveu ao norte da África, mais ou menos ao mesmo tempo em que as sociedades egípcias, também mandaram construir pirâmides, e algumas delas existem até hoje. O antigo reino de Kush fica em uma área chamada Núbia, também próxima ao vale do rio Nilo, e teve seu desenvolvimento entre os anos de 2500 a.C. e 300 depois de Cristo, aproximadamente. Os antigos egípcios acreditavam na continuidade da vida após a morte. Para eles, a morte não significava o final da vida nem uma ruptura, mas sim uma transição para outra forma de vida. Tá vendo? Esse é outro aspecto da religiosidade. Eles acreditavam que deviam preservar o corpo após a morte, porque isso era muito importante. A pessoa poderia continuar a sua vida no reino dos mortos. Mas que para isso as pessoas precisariam de todas as comunidades que ela tinha em sua vida diária, como roupas, alimentos, móveis, entre outros objetos de uso cotidiano. Então, na sociedade egípcia, os faraós, seus familiares e os altos sacerdotes passavam por um complexo processo de preservação de seus corpos quando morriam. A mumificação era dentro das pirâmides, em salas especiais chamadas de câmaras funerárias, que os sarcófagos com os corpos mumificados dos faraós, suas riquezas e seus objetos de uso cotidiano eram colocados. Vocês estão vendo aí uma exposição de múmias e sarcófagos do Antigo Egito. Esse é um museu que fica na Dinamarca. Então, como os antigos egípcios acreditavam na vida após a morte, as câmaras funerárias e as tumbas eram os locais onde eram colocados os corpos dos mortos. Esses locais eram tão importantes para a sociedade daquela época que tudo tinha que ser bem preparado para que a passagem desta vida para a outra fosse bem feita. Era comum decorar as paredes dos túmulos mostrando o falecido ou alguma atividade que o falecido apreciava fazer em vida. Então, essa história toda de monumentos, conjunto de construções, sítios arqueológicos, pirâmides, como ela é de fundamental importância para a história da humanidade, como são vestígios que pertencem às sociedades antigas, como essas que nós estudamos, elas recebem o nome de Patrimônio Cultural da Humanidade. Isso quer dizer que esses lugares e vestígios são reconhecidos como marco de memória e devem ser divulgados e protegidos pelas pessoas de todo o mundo. Toda a área com as pirâmides de Gizé e o local em que se encontram as antigas pirâmides construídas pelo reino de Kush também receberam esse título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Existem marcos de memória valorizados como patrimônio cultural no mundo todo, inclusive no Brasil. O órgão responsável pela proteção do patrimônio do mundo é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que é chamada de UNESCO. Ou seja, tudo aquilo que conta a história de povos antigos constrói a história da humanidade, então é tido como patrimônio cultural da humanidade. E para finalizar o nosso conteúdo textual de hoje, vocês vão escrever uma redação, que é um texto que contém de 10 a 15 linhas. Vocês vão escolher um destes temas, vivendo como um faraó ou por dentro das pirâmides, e vão produzir aí, então, uma redação. Uma redação contém introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? No caderno de estudos. Podem fazer pesquisas na internet, pode ampliar os horizontes e os conhecimentos sobre o tema. Vou ler com muito carinho e perceber se você entendeu o nosso conteúdo, tá bom? Um beijo bem grande no coração de vocês.